Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria e com muito carinho que eu estou aqui para mais uma vez compartilharmos o pão que é a palavra do nosso Deus. O alimento para a nossa alma, a força para o nosso coração e para a nossa vida. E por isso eu quero convidar você para juntos orarmos ao nosso Deus, pedindo que Ele abençoe esse momento e que seja realmente um tempo maravilhoso e especial para as nossas vidas e para os nossos corações. Vamos orar. Deus vivo, Deus santo, Deus todo-poderoso, quem somos nós para conhecer a Tua palavra, Pai? Te louvamos diante do imenso privilégio que é ter conhecido o Senhor, conhecer a palavra maravilhosa e, ao mesmo tempo, receber bênçãos a cada dia, das quais não somos merecedores. Mas agradecemos de todo o coração, Pai, porque o Teu amor é real, é verdadeiro, e a Tua palavra é ferramenta para trazer vida aos nossos corações, Pai. Nos alimentamos através da Tua palavra e da Tua presença. Não queremos, Pai, que esse seja apenas um momento rotineiro, apenas um momento que se faz pela força de um costume, mas que seja de fato um momento em que nós abrimos as nossas vidas para sermos tratados pela Tua palavra, em que abrimos o nosso coração para receber, Pai, o bálsamo que é a Tua palavra, Pai, e pedimos que o Senhor use a minha vida como instrumento nas Tuas mãos nesse momento, por graça e por misericórdia, para compartilhar a Tua palavra de forma sincera, de forma verdadeira, de forma íntegra, Pai, de forma que ela realmente alimente os corações do Teu povo nessa manhã, Pai. Eu Te louvo e Te glorifico porque eu não estou aqui confiado em capacidades humanas, mas crendo na ação do Teu Espírito, Pai, que age sobre a vida daqueles que Te amam, da vida daqueles que Te conhecem, da vida daqueles que querem Te servir de coração. E aí vem a maravilhosa obra do Teu Espírito, Pai, que abre o nosso entendimento, que clareia as nossas ideias, os nossos pensamentos, para que cada um consiga compreender a Tua palavra, guardar no coração, guardar na mente e, através dela, vivenciar os frutos que o Senhor espera para as nossas vidas, Pai. Porque o Teu propósito não é apenas nos dar conhecimento por si só, mas que esse conhecimento produza resultados, produza frutos, Pai. Que esse conhecimento gere transformações, gere mudanças, gere consequências, como fruto das verdades da Tua palavra, que estudaremos nessa manhã. Te peço também uma bênção sobre cada um desses, Pai, que hoje abrem as portas das suas casas para nos receber, Pai. Que venha uma bênção especial sobre cada um, Pai. O Senhor sabe o que cada um está precisando. Traz uma bênção especial para cada um, Pai. E queremos entregar nas Tuas mãos agora todo tipo de ansiedade, de preocupações, todo tipo de medos, de dúvidas. Queremos aquietar o coração na Tua presença, para que a Tua palavra seja realmente recebida, Pai, e gere esses resultados que o Senhor deseja para as nossas vidas. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos queridos, nós estamos estudando nesse período a revista Compromisso, que tem como tema geral a doutrina de Deus. Nós estamos estudando quem é o nosso Deus, quais são as características desse Deus maravilhoso, de que forma que Ele se revela para nós, o que é que nós podemos conhecer dele através da Sua palavra. E a lição específica de hoje é a lição número 9. Você que está acompanhando e tem assistido às aulas anteriores já sabe que hoje é essa aula 9, cujo tema específico é Deus é galardoador. É uma palavra que a gente não usa muito no nosso dia a dia e talvez alguns até vão estranhar esse termo. O que significa galardoador? Por que a Bíblia diz que Deus é galardoador? Nós vamos entender isso. Na revista do professor tem aqui alguns objetivos gerais que precisam ser alcançados através dessa aula. Está escrito assim aqui: ao final da aula, o aluno deverá compreender que Deus é galardoador, saber que Deus recompensará os que o buscam, entender que Deus fará novas todas as coisas, certificar-se que na eternidade Deus chamará cada homem
para recompensá-lo segundo o trabalho que tiver feito. E ainda, como objetivos específicos, ao final da aula, o aluno deverá identificar as principais causas de divisões na igreja, agradecer a Deus porque um dia a recompensa por ter permanecido fiel, cada um vai receber essa recompensa, e descrever as novas coisas que farão parte da vida dos crentes na eternidade. São os objetivos que essa aula de hoje nos traz. E essa aula tem alguns textos bíblicos que são a base para essas reflexões, e eu queria convidar você para já abrir a sua Bíblia, por favor. Nós vamos começar com a leitura de 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 até o 17. Se você puder ter um caderninho para você anotar esses textos, anotar os principais conceitos, as frases que talvez marcarem de uma forma especial o seu coração, anotar a base do que nós estamos estudando, isso é muito importante para que depois esse conhecimento fique no seu coração e possa ser aplicado e gere os frutos que Deus deseja para as nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 17, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Eu quero ler ainda com vocês o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra para a nossa vida e para o nosso coração. Queridos, como eu disse, essa é uma palavra que a gente não escuta todo dia, não vê com tanta constância por aí.
O que significa essa palavra galardoador e por que a Bíblia diz que Deus é galardoador? E quais são as lições e as implicações dessa verdade para a nossa vida? Nós vamos entender um pouco disso agora. Veja, a palavra galardoador vem de galardão. Galardão é uma palavra que se usa pouco, mas significa recompensa, significa pagamento, significa salário, significa recompensa que alguém recebe depois de um trabalho feito. Então, o galardoador é aquele que faz o pagamento. Por exemplo, a Bíblia conta uma história dos trabalhadores na vinha, que um homem sai ainda cedo, ainda escuro, para procurar pessoas que trabalhassem na sua plantação de uvas, porque naqueles dias podia acontecer de um dia para o outro que a plantação de uvas amadurecesse. Eles tinham lá as uvas que ainda estavam verdes, mas o amadurecimento poderia acontecer de um momento para o outro. E quando as uvas amadureciam, havia uma necessidade de colher rapidamente, antes que elas se estragassem, antes que ela caísse do cacho e no chão ela valeria bem menos e, em muitos casos, nem poderia ser mais aproveitada. Então, nesse texto que Jesus conta essa história dos trabalhadores da vinha, o homem sai, chama trabalhadores, depois sai de novo, chama mais uma quantidade, chama mais outra quantidade, e aí depois, quando termina o dia de trabalho, aqueles trabalhadores todos fazem uma fila para receber o pagamento. Então vem o galardoador, que poderia ser o dono da fazenda ou com certeza um empregado de muita confiança, vinha com aquele saco de dinheiro, se aproximava da frente da fila e começava a pagar a cada um aquilo que lhe era devido. Então isso é o galardoador. É aquele que faz o pagamento do salário para aqueles trabalhadores que ganhavam por dia. Em alguns lugares você vai ver esses trabalhadores que ganham por dia sendo chamados, por exemplo, de jornaleiros, mas nada a ver com jornal, é por conta da jornada de trabalho. Também vamos ver essas pessoas sendo chamadas de diaristas. Tem vários nomes que podem ser dados para aqueles que trabalhavam e recebiam por dia, ao final de cada dia trabalhado. E, queridos, o galardoador é esse, então, que faz o pagamento, que dá a recompensa. E aí a Bíblia vem e afirma para nós, como já lemos e ainda vamos rever, que o nosso Deus é galardoador. O que significa isso? Veja, significa muita coisa. Uma das coisas que significa é que Deus também convoca pessoas para trabalhar para Ele e que Deus sabe recompensar a cada um de acordo com aquilo que foi feito. Mas ao mesmo tempo também significa que quando alguém usa a sua vida como instrumento de destruição, quando alguém se entrega ao pecado, quando alguém segue por caminhos que vão muito longe daquilo que Deus desejava, também vai haver um pagamento, também vai haver uma recompensa, também vai haver uma consequência sobre a vida de quem despreza a oportunidade que recebeu de passar pela terra e fazer a diferença. Então há um pagamento para aqueles que trabalham para Deus, para aqueles que servem a Deus, para aqueles que buscam a cada dia ter uma vida de fidelidade a Deus, mas também há uma recompensa, também existem consequências para aqueles que se entregam à prática do mal, ou para aqueles que fazem um trabalho mal feito para Deus, aqueles que ganham a chance de servir a Deus com alegria, com valor, com qualidade, e fazem um trabalho que não se importam em nada de servir a Deus com o seu melhor e de servir a Deus de todo o coração. Vamos entender esse texto de 1 Coríntios, capítulo 3. Depois vou explicar também o texto de Hebreus. E há vários outros textos que tratam dessa questão de Deus como galardoador e das consequências disso para a nossa vida. Vamos entender essa cena que está sendo narrada aqui nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 3. Veja que nesse texto Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Corinto, uma igreja que ele havia fundado, que ele havia construído, e ele percebe que essa igreja havia se perdido completamente daquilo que Deus esperava dela. Aliás, toda a carta de 1 Coríntios, você vai ver de cima a baixo vários pontos sendo criticados porque eles se afastaram completamente daquilo que Deus esperava deles. E Paulo então diz: eu não pude falar com vocês como espirituais.
Eu tive que falar como crianças em Cristo. Ou seja, Paulo queria apresentar um conhecimento de Deus mais aprofundado, um conhecimento de Deus mais intenso, mas não podia, porque na igreja de Corinto, a vida deles com Deus era tão superficial, era tão fraca, que eles não tinham nem capacidade e nem maturidade para compreender os conceitos mais profundos. E ele então vai explicando que eles eram carnais. Eles davam muito valor para as aparências, mas não para a realidade das coisas. E entre eles havia certas características. Observe só como era a igreja de Corinto. Havia entre eles inveja, contendas e dissensões. Queridos, a inveja é um sentimento destruidor. Na inveja, você não está admirando aquilo que alguém conseguiu para querer imitar o exemplo e alcançar também. Na realidade, a inveja é um sentimento de ódio por aquele que venceu. É um sentimento de raiva por aquele que conseguiu alguma coisa. É um sentimento de desejar a destruição de quem teve vitórias que talvez aquele outro não teve. E a inveja, na verdade, é um sentimento terrível porque impede a própria pessoa de prosperar. Quando você observar alguém que está tendo vitórias que você gostaria de ter, alegra o seu coração por isso, acreditando que é possível alcançar essas coisas. E tente aprender o que fazer, como conseguir alcançar essas bênçãos também. Porque, queridos, quando alguém se entrega ao sentimento de inveja, isso cega a pessoa de tal maneira, isso envenena a pessoa de tal forma, que a vida dela fica paralisada. E aí mesmo que ela não consegue essas vitórias que ela está invejando nas outras pessoas. Sempre que você perceber a vida de alguém avançando, seguindo adiante, indo para frente, é motivo para você alegrar o seu coração, porque isso é uma prova de que é possível alcançar essas vitórias. Mas você vai ter que ter humildade para aprender com quem sabe. Humildade para querer exercitar cada um desses hábitos que levaram aquela pessoa a receber a vitória que ela recebeu. Ao invés de ter inveja, tenha admiração. Admire as pessoas que estão vencendo. Admire as pessoas que estão conseguindo coisas que você não conseguiu ainda. E veja se através do seu esforço, através de uma mudança de mente e de uma mudança de atitudes, você também poderá conseguir essas mesmas vitórias. E ele fala na sequência sobre contendas, sobre brigas, sobre desavenças. Queridos, é engraçado como o diabo mantém as mesmas estratégias contra a igreja e ainda hoje as mesmas estratégias funcionam, apesar da Bíblia ser tão clara e nos mostrar de uma forma tão nítida como é que o inimigo atua. Veja, é muito normal que o diabo fique jogando os membros das igrejas uns contra os outros, criando desentendimentos, mágoas, ressentimentos, coisas que ficam guardadas no coração e que não são tratadas, não são resolvidas, porque essas pessoas vão ficando paralisadas com esses sentimentos. Enquanto elas estão brigando entre si, o inferno prossegue realizando coisas sobre a terra. É muito triste quando uma igreja vai brigando contra ela mesma, ao invés de somar forças, apoiando uns aos outros para chegarem mais longe na caminhada. Infelizmente, na igreja de Corinto, eles perdiam o tempo dele não prosseguindo e nem avançando nas coisas espirituais, mas eles viviam brigando uns contra os outros, como se fossem várias pessoas que caíram dentro de um buraco, e aí uma delas começa a tentar sair, vem o outro e segura pelas pernas para trazer de volta para dentro do buraco. Ao invés de eles ajudarem uns aos outros para saírem todos ali de dentro daquele buraco, quando alguém percebe que um está tentando, está quase conseguindo, os que estão no buraco puxam ele para baixo. Era isso que acontecia na igreja de Corinto. E na sequência do texto, queridos, ele vai dizer que eles eram também partidários. Um dizia assim, eu sou de Paulo, e o outro dizia, eu sou de Apolo. E o terceiro dizia, pois eu estou muito além de vocês dois, porque um é de Paulo, o outro é de Apolo, mas eu é que sou de Cristo, eu que sou o verdadeiro de Cristo. Então eles tinham partidos dentro da igreja. Cada um se achava parte de um bloco que guerreava contra o outro. Queridos, que coisa terrível quando acontece isso dentro de uma igreja. Na realidade, todos nós precisamos ser de Cristo.
E quando você é realmente de Cristo, você não fica caindo nessas armadilhas para brigar dessa forma. Veja que um dia os discípulos estavam brigando entre si para saber entre eles quem era o maior, quem era o mais importante, quem era o mais poderoso, quem era o mais capaz, quem teria poder de domínio ali no grupo. E Jesus, percebendo que havia ocorrido essa discussão entre os discípulos, traz uma criança pequena e põe no meio dos discípulos. Afasta os discípulos que estavam ali talvez ao ponto de quase brigarem. Jesus pega uma criança pequena e diz assim: quem não aprender a ter o coração como o coração desta criança, não vai participar do reino. Não vai participar das coisas do reino. Não vai participar das alegrias do reino. Queridos, aquela criança então se torna o professor dos discípulos, porque no coração daquela criança pequena não havia esse tipo de maldade, não havia esse tipo de competição. O seu desejo tem que ser de competir contra você mesmo. Se você quer um inimigo contra o qual lutar, lute contra você mesmo, no sentido de vencer os seus próprios pecados, no sentido de se corrigir dos seus próprios erros, no sentido de ser um ser humano melhor a cada dia, de enxergar os pontos em que você precisa mudar, em que você precisa melhorar. Quando você tem como padrão de crescimento você mesmo, e você vai se comparando para ver como é que você agia antes e como é que você está agindo agora, e vai se corrigindo e buscando o poder de Deus e buscando a presença de Deus, você consegue ter progresso. Agora, quando você olha para o outro, para tentar ter o outro como parâmetro, como padrão, em muitos momentos, o sentimento que vai acabar prevalecendo vai ser o da inveja. Você não tem que olhar para o outro com o sentimento de querer ser melhor do que o outro. Você tem que olhar para o outro nesse sentido da admiração, do aprendizado, do exemplo positivo, do exemplo do que o outro fez para alcançar as vitórias que você também precisa na sua vida, mas sem deixar que isso se transforme em inveja. A sua luta é contra você mesmo, para que você a cada dia se torne melhor do que você era ontem, a cada dia avançando, a cada dia progredindo. Quando você faz essa competição consigo mesmo, e vai observando os seus progressos, você começa a ter melhoras. E esse sim é o propósito que deve haver no nosso coração. Quais são as coisas que você melhorou na sua vida com Deus nos últimos 6 meses? Será que você sabe responder isso para mim? Houve alguma melhora na sua vida com Deus de 6 meses para cá? Alguma coisa que você não fazia e que passou a fazer e que gerou crescimento espiritual para você, que gerou progresso na sua vida? Se você disser para mim que você não sabe ou que você não lembra, eu vou responder que você está em maus lençóis. Porque, na verdade, quando eu não sei, quando eu não acompanho, quando eu não enxergo os meus progressos, pode ser que realmente eu não esteja progredindo. É muito corajoso quando você pega uma folha de papel e faz um inventário, uma lista dos seus próprios pecados, uma lista dos pontos que você tem errado. E você começa pelo menos tentar melhorar em cada um deles. Provavelmente você não vai conseguir resolver todos, mas se você consegue resolver alguns, isso já é um sinônimo de progresso, de avanço, já é a sua vida se tornando uma vida melhor. E entenda, a inveja é um sentimento burro, é um sentimento destruidor, porque só vai gerar danos na sua própria vida. Mas a admiração pode levar você adiante. E a luta não é contra o outro, é contra você mesmo. Para que você progrida, para que você avance, para que você se torne alguém que está em condições de receber essas recompensas que Deus dá para os vencedores, como diz lá no livro de Apocalipse. Na sequência, o texto vai nos dizer: quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Esse texto está dizendo que quando há essas competições internas na igreja, ela não consegue avançar, ela não consegue prosseguir. Na verdade, nós temos que ser cooperadores, pessoas que somam os seus esforços em uma mesma direção. E aí vem o poder de Deus e dá o crescimento. Alguém pode pegar sementes e lançar na terra. O ser humano tem capacidade para fazer isso. Alguém pode pegar água e regar essa terra onde as sementes foram lançadas.
O ser humano tem capacidade para fazer isso. Mas não existe nenhum ser humano sobre a terra que tenha poder de tocar numa semente para fazer ela se abrir e se transformar em uma planta. Esse milagre em que a semente se rompe e se transforma numa nova planta é a ação de Deus. Então a parte humana, quem tem que fazer somos nós. A parte divina, a parte que está além das suas forças, quem vai fazer é o nosso Deus. Isso precisa ficar claro para você. A sua parte, qual é? E a sua parte? Você tem feito? Você está fazendo? Você tem plantado? Você tem regado? Ou será que você está esperando a colheita de algo que você não plantou? Ou que você não cuidou? A Bíblia é muito clara quando diz que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Muitas pessoas estão querendo receber a recompensa sem gastar o tempo necessário plantando e regando as suas plantações, queridos. Existem certas plantas que você vai ter que regar durante muito tempo até ele produzir fruta. Eu me lembro de quando, há algum tempo atrás, minha mãe veio com uma plantinha bem pequena, num vasinho, e ficou lá na nossa casa, regando e cuidando, até poder plantar lá na terra. E quando ela já estava maior e foi colocada na terra, ela já tinha condição de sobreviver ali, e depois nós comemos muitos frutos desse plantio que foi feito. Mas durante muito tempo ela precisou regar isso, ainda num vaso menor, até que fosse o tempo de colocar aquela árvore na terra para produzir frutos. Queridos, na vida é assim. Mas muita gente desiste e desanima antes dos frutos chegarem. Quando você vai plantar um abacateiro, quando você vai plantar uma mangueira, você não vai plantar e ver fruto daqui a uma semana, nem daqui a um mês. São plantas que levam anos para produzir frutos. E na vida, tem coisas que você planta e colhe rápido, mas tem outras que vão demorar anos para gerar frutos. Mas você não pode desanimar e não pode desistir, com uma visão clara de quais são os frutos que vão ser alcançados através de todo esse plantio e de todo esse esforço na sua vida espiritual. Observe que aí vem o ponto que dá origem à nossa aula, porque ele diz assim, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então aqui nos traz uma primeira característica desse pagamento que Deus faz, dessa recompensa que Deus dá aos que trabalham para Ele. E quando a gente está pensando nessa ideia daqueles que trabalham para Deus, você deve estar pensando assim, puxa, então essa palavra ela serve apenas para os pastores que trabalham para Deus? Mas na verdade os pastores, sim, também estão no pacote, mas não só os pastores. Todos aqueles que são chamados para trabalhar para Deus, de alguma forma, estão envolvidos nesse texto. E queridos, na realidade, existem aqueles que trabalham para Deus num sentido mais visível, vamos dizer assim, aqueles que até recebem o seu salário como fruto do seu trabalho na casa de Deus, mas nós vamos ver também aqueles que não têm esse vínculo tão claro, tão visível, mas que também são chamados para trabalhar para Deus de outra forma, na sua vida, no seu dia a dia. Na verdade, para ser profundamente claro e sincero para você, todos os filhos de Deus, todos aqueles que são recebidos como filhos em Cristo através da conversão, recebem trabalho dentro da obra de Deus, dentro da casa de Deus. Não existe ninguém na casa de Deus que seja um inútil, a não ser que a própria pessoa queira ser. Porque na casa de Deus existe trabalho para todos. Quando você, por exemplo, dedica tempo orando pelos pastores da igreja, pelos líderes da igreja, pelos professores da escola dominical, pela diretoria da igreja, pelos funcionários, você está trabalhando. Porque você está buscando o poder de Deus para as nossas vidas. Isso é trabalho, queridos. Isso é servir a Deus. A cada vez que você fala do amor de Deus para alguém, lá na sua vizinhança, lá no seu trabalho, você está evangelizando. Você está trabalhando para Deus. A cada vez que você põe em prática a palavra de Deus,
cumprindo as orientações de Deus para ser bênção na vida de alguém, você está trabalhando para Deus. Isso tem recompensa. E ele diz de forma muito clara, cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, de forma proporcional ao seu trabalho. E eu pergunto para você, o quanto você tem se dedicado a servir a Deus, a trabalhar para Deus, a fazer algo para Deus, a colaborar na obra de Deus. Existem várias formas de colaborar. Alguns podem dar o sustento financeiro para que a obra aconteça, porque devido ao trabalho já não tem tanto tempo livre. Outros vão dedicar tempo em oração. Outros vão ser aqueles que estarão mais ali numa linha de frente, dentro da casa de Deus, por exemplo. Mas existem trabalhos de várias formas. Precisa haver o desejo de trabalhar para Deus, o desejo de colaborar, o desejo de servir e o entendimento do valor desse trabalho. Queridos, aqui diz que esse galardão ele será dado para cada um de acordo com o trabalho que foi feito. Então aqueles que se esforçam mais, aqueles que se dedicam mais, aqueles que vão trabalhar com maior empenho, com maior vontade, com maior amor, vão receber um galardão maior, uma recompensa maior. Essa recompensa é recebida em parte aqui na terra e uma outra parte dessa recompensa é recebida lá na eternidade, lá na glória dos céus. E é exatamente por isso que, biblicamente, existem dois julgamentos. Sabia disso? Que existem dois julgamentos? Quando alguém morre, existe o julgamento entre salvos e perdidos, que é aquele julgamento em que Deus vai separar uns para um lado e outros para o outro lado. Aqueles que já reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que entregaram o coração a Cristo, aqueles que acreditaram no poder que Jesus tem para ser o nosso Salvador e entregaram a vida para Ele, se arrependeram dos seus pecados, esses recebem um presente de Deus chamado salvação. E é por isso que a Bíblia diz para esses que eles não entrarão em condenação, mas que já passaram da morte para a vida. Então, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, isso que nós chamamos de conversão, fulano se converteu. O que significa isso? Fulano reconheceu que era um pecador, que humanamente falando ele estaria perdido, mas ele descobriu que Jesus tem o poder de salvar. E ele confiou nesse poder que Cristo tem para ser o nosso Salvador. E ele entregou a vida a Jesus como Senhor e Salvador, ele foi salvo. Ele recebe o presente da salvação, o presente da vida eterna. Então esse primeiro julgamento, que é o julgamento de salvos e perdidos, nesse julgamento a gente não para mais. A gente passa por cima desse julgamento, porque na verdade Jesus já nos tornou salvos. Ele é a nossa salvação. Então nesse primeiro julgamento a gente não vai ter preocupação, não vai ter necessidade de medo. Porque se você entregou de verdade a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, se você crê nesse poder salvador que Ele tem, você foi salvo por Ele. E é por isso que esse julgamento de salvos e perdidos não põe medo em você. Você se converteu a Cristo, você está salvo, é Ele quem garante a sua entrada no céu. Não é o seu merecimento que garante a sua entrada no céu. É o merecimento dele, é de Cristo. É Ele que abriu a porta para nós entrarmos pela porta e chegarmos lá na glória do céu. Agora, tem um segundo julgamento. Qual é o segundo julgamento? É o julgamento das obras. A Bíblia diz, por exemplo, que de toda palavra ociosa que alguém disser, vai dar contas no dia do julgamento. Que julgamento é esse? É o segundo julgamento, que é o julgamento das obras. O julgamento das obras, todas as pessoas vão passar. No julgamento das obras, os salvos não vão escapar de passar por esse julgamento. Veja, esse texto que eu estou citando diz que aqueles que gostam de falar bobagens, de ficar falando mal dos outros, de ficar humilhando os outros, criticando os outros de uma forma pesada, de uma forma agressiva, de uma forma maldosa, eles vão prestar contas diante do próprio Deus. Às vezes tem pessoas que falam mal de você e você nem sabe, porque elas não falam para você, elas falam pelas suas costas. Mas a Bíblia diz que de toda palavra ociosa que alguém disser, vai dar contas no dia do juízo. E é por isso que você não tem que se preocupar com a opinião de A, de B ou de C, se está falando bem de você ou está falando mal de você,
Você tem que se preocupar de ter uma vida íntegra, que Deus olhe e se agrade da sua vida. Porque se a sua preocupação for agradar as pessoas, você enlouquece. Porque uma pessoa quer uma coisa e outra pessoa quer outra. Agora, quando a sua preocupação é agradar a Deus, paralelamente, ao mesmo tempo, você também estará agradando as pessoas certas. Eu não sei se ficou clara essa explicação para você. Eu não estou dizendo que você tem que desprezar a opinião de todo mundo. Não é isso. Mas existem pessoas que, se você for querer ficar bem aos olhos delas, você vai destruir sua vida espiritual. Porque elas não querem ver você crescendo em Cristo. Agora, quando o seu foco é ter a Bíblia como padrão para a sua vida, para a sua conduta, e quando o seu desejo é viver de tal forma a ser fiel e sincero diante de Deus, a agradar a Deus com a vida que você tem, ao mesmo tempo, você estará também agradando as pessoas certas. Entendeu? Porque aqueles que servem a Deus de coração vão se agradar da sua vida. Aqueles que têm os mesmos objetivos cristãos, aqueles mesmos objetivos que você tem e que a Bíblia nos mostra, também vão se agradar da sua vida. Porque você está buscando uma vida de acordo com a palavra de Deus, uma vida de integridade. E aí sim, você estará agradando as pessoas certas, porque você está vivendo a vontade de Deus, e aqueles que também querem a vontade de Deus sendo feita, vão se agradar da sua vida. Observe que na sequência do texto, ele diz algo também muito precioso. Ele fala que alguns vão fazer obras para Deus, vão realizar trabalhos para Deus, que correspondem a ouro, prata e pedras preciosas. Mas que outros, quando estão trabalhando para Deus, vão fazer obras que podem ser comparadas a madeira, feno e palha. E eu pergunto, por quê? Como pode ser isso? Veja, você vai entender. Então a Bíblia põe 6 tipos de trabalhos, vamos dizer assim, 6 qualidades de trabalhos que alguém pode fazer para Deus. De um lado tem lá ouro, prata e pedras preciosas. Do outro lado, madeira, palha e feno. Qual é a diferença? Eu vou te mostrar. Tem 2 diferenças. A primeira diferença é que o homem não tem capacidade de construir ouro. O homem não tem capacidade de construir prata. O homem não tem capacidade de construir uma pedra preciosa. São coisas que o ser humano encontra já prontas pelas mãos de Deus. Quando vai cavar a terra, poderá encontrar ouro, poderá encontrar prata, poderá encontrar pedras preciosas. E não é a ação humana que tem o poder de produzir isto. O homem não colabora na produção disto. Mas, por outro lado, madeira, feno e palha, a madeira o homem pode plantar uma árvore e conseguir madeira. O feno, ele pode plantar o feno e conseguir o feno. Então nós vamos observar, queridos, a palha também, ele pode colocar o capim para secar e ele vai ter palha. Isso significa que quando você está servindo a Deus, você tem que se colocar completamente nas mãos dele para que ele faça as coisas através de você. Para que ele seja o realizador dessas coisas. E é por isso que você vai render a ele toda a honra e toda a glória por aquilo que você fizer. Mas madeira, feno e palha, que são coisas que têm um valor material muito inferior ao ouro e prata e pedras preciosas, é quando o homem tenta colocar o dedinho dele para fazer algo diferente daquilo que Deus quer realizar através de nós. Entendeu? Quando a gente quer tentar dar um palpite humano para fazer diferente daquilo que Deus espera. E, na verdade, a vontade de Deus precisa ser plenamente obedecida. É Ele agindo através de nós, para que seja produzida uma obra de ouro, de prata e de pedras preciosas. Agora, quando o homem tenta interferir para deixar de fazer aquilo que Deus ordenou e fazer alguma coisa do seu jeitinho, acaba saindo madeira, palha e feno. Mas tem uma outra diferença também, que é a prova do fogo. Queridos, todos nós vamos passar momentos na vida que funcionam como fornalhas. Qual foi a última vez que você passou por uma aflição tão grande que você se sentiu como se você estivesse dentro de uma fornalha? Faz muito tempo que você passou algum período bem difícil na sua vida? Foi recente?
Será que você talvez até está passando por isso agora? Queridos, a palha, a madeira, o feno não resistem ao fogo. Quando o fogo surge, essas três coisas, madeira, palha e feno, se transformam em pó. Mas quando o fogo vem sobre o ouro, sobre a prata e sobre a pedra preciosa, não consegue destruir. O que significa isto? Essa é uma boa pergunta. Veja, quando você está servindo a Deus, se colocando nas mãos dele para que ele faça as obras através de você, você não vai parar de servir a Deus, ainda que você enfrente uma aflição muito grande. A sua vida vai continuar produzindo frutos para Deus. Você não vai se rebelar contra Deus por conta dos sofrimentos humanos, que vêm na vida de todas as pessoas, que vêm na vida de cada um. Em algum momento, vêm os sofrimentos, vêm as lutas. Queridos, humanamente falando, ninguém tem força para enfrentar uma luta muito grande e continuar produzindo fruto para Deus, continuar servindo a Deus sem se revoltar com isso, sem se revoltar com as lutas e os sofrimentos da vida. Mas quando você se põe nas mãos de Deus para que Ele faça, as obras continuarão acontecendo, porque a sua vida é apenas um canal para que o próprio Deus abençoe pessoas através de você. Agora, quando nós estamos trabalhando com base na carnalidade, com base não naquilo que Deus faz através de nós, mas através daquilo que nós mesmos queremos fazer, quando chega o momento da prova da aflição, a prova da fornalha, a gente para, a gente desiste. Porque, na verdade, a gente não estava agindo movidos pelo Espírito Santo, mas sim movidos apenas por interesses humanos, que se perdem diante da fornalha da aflição. Eu me lembro, queridos, que quando eu recebi a notícia de que meu pai estava com câncer, foi um momento muito doloroso, foi um momento muito sofrido, mas eu me prostrei diante de Deus e falei: Deus, não deixe isso amargurar o meu coração, o Senhor sabe por que o Senhor está permitindo isso. É uma dor muito intensa, é uma dor muito profunda você ver alguém que você ama passar por coisas assim, mas eu louvo e glorifico a Deus porque eu continuei servindo a Deus da mesma forma, com a mesma intensidade, com o mesmo amor. Por mais que o meu coração estivesse sofrendo a dor de acompanhar o sofrimento do meu pai, eu sabia que Deus tinha algum propósito e que a mim cabia prosseguir servindo a Deus, confiando na fidelidade de Deus, mesmo nas coisas que eu, como ser humano, não sou capaz de compreender. E eu louvo e glorifico a Deus porque depois eu entendi por que precisou ser dessa forma. Poderia ser até que Deus não me desse esse entendimento. Algumas coisas que a gente passa, que a gente sofre aqui na terra, a gente só vai saber o motivo lá na glória do céu. Mas eu entendi que Deus sabia por que as coisas precisavam acontecer do modo como aconteceram. Mas eu louvo e glorifico a Deus porque eu não parei de servir a Deus, embora eu estivesse passando um grande período por uma fornalha de aflição. Isso é algo que vai diferenciar os seres humanos, queridos. Alguns, quando passam pelas aflições, desistem de Deus, abandonam a Deus, como a mulher de Jó o aconselhou a fazer: amaldiçoa o teu Deus e morre. Foi o conselho da mulher de Jó. E Jó responde: você fala como uma louca. Será que eu posso receber só as bênçãos de Deus e as lutas eu não vou receber? Se Deus está permitindo essa luta, Ele sabe por que está permitindo. Eu tenho que apenas confiar nele e saber que Ele está fazendo aquilo que Ele sabe que é o melhor. E aí a nossa obra para Deus, ela não para, mesmo diante das lutas, porque nós sabemos em quem temos crido e estamos bem certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Então, as nossas obras, elas sobrevivem à fornalha da aflição, queridos. Observe que na sequência do texto, ele vai dizer: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Essa expressão, o dia a declarará, significa quando está amanhecendo o dia, que a luz do sol começa a brilhar sobre a terra, as coisas se tornam visíveis. Tem coisas que você faz no seu serviço a Deus que ninguém sabe, que ninguém acompanha, mas Deus está vendo. E, na verdade, queridos, quando você estiver trabalhando para Deus, não espere reconhecimento humano. Não espere aplausos das pessoas.
Pode até acontecer que alguns reconheçam aquilo que você faz. Pode até acontecer de alguns aplaudirem aquilo que você faz. Mas esse não pode ser o seu foco. Esse não pode ser o seu objetivo. Essa não pode ser a sua expectativa. Porque se você trabalha esperando receber reconhecimento e aplauso das pessoas, em muitos momentos isso não vai acontecer, porque em vários momentos elas nem vão saber o que você fez. Agora, quando você trabalha tendo como foco, como alvo, alegrar o coração de Deus, o próprio Deus que está vendo até o que você está pensando agora, é Ele que vai retribuir a você. Se Ele achar que essa retribuição ela deve ser pública, Ele pode te honrar publicamente. Mas Deus sabe também honrar no secreto. E queridos, quando Deus resolve honrar alguém, quando Deus resolve abençoar alguém, não há ser humano nessa terra que consiga impedir que Deus cumpra os seus propósitos, que Deus cumpra os seus objetivos. E ele segue no texto dizendo: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Essa expressão que diz que alguém pode ter as suas obras queimadas e destruídas pelo fogo, mas esse tal será salvo, todavia, como pelo fogo, isso é uma expressão que mostra pessoas que vão ser salvas, mas que, na verdade, em termos de obras, elas não chegaram a realizar coisas para Deus que possam gerar essas recompensas. Você vai ter pessoas que aceitam a Jesus, por exemplo, na beira da morte. O ladrão da cruz estava nos seus últimos momentos e ele entrega a vida a Jesus como Senhor e Salvador. Ele não teve uma vida de serviço a Deus aqui na terra. Ele não teve uma vida de realizar coisas para Deus aqui na terra. Pelo contrário, aqui na terra ele era um bandido. Então, quando ele chega diante de Deus, ele chega de mãos vazias. Mas ele recebeu Jesus como Salvador, então ele está salvo. Ele chega lá, só que ele chega sem obras nas mãos, porque ele não serviu a Deus durante a passagem dele aqui pela terra. Observem que Deus é justo, porque ele não vai tratar do mesmo jeito quem trabalhou muito para ele, ou quem não trabalhou nada para ele, ou trabalhou pouco para ele. A Bíblia diz que é proporcional esse galardão, essa recompensa. Então, quanto mais você serve a Deus, mais recompensas de Deus você terá. E, queridos, um dia os discípulos se reúnem e falam: Mestre, nós deixamos tantas coisas para te servir, deixamos nossa casa, deixamos nossa família, deixamos trabalhos. E Jesus diz: olha, não tem nada que alguém deixe por amor a mim que não vá receber 100 vezes mais. E uma parte já recebe até nessa vida, mas com perseguições. Jesus diz que não há nada que alguém faça por ele, que alguém faça em prol da obra dele, que fique sem recompensa. Deus sabe como recompensar aqueles que o amam e aqueles que trabalham para ele. Mas ao mesmo tempo, queridos, aqueles que se colocam em posição de serem pedras de tropeço, aqueles que tentam se colocar nas mãos do inimigo para atrapalhar a obra de Deus, para atormentar a vida dos servos de Deus, eles também vão, em algum momento, prestar contas a Deus daquilo que eles estão fazendo. Mas voltando ao texto anterior, a Bíblia diz que haverá perseguições, que haverá sim a recompensa de Deus para aqueles que o servem. Mas Deus não nos esconde o fato de que haverá perseguições. Então, quando você for perseguido, seja lá no seu trabalho, seja na sua vizinhança, seja na sua família, por você ser um servo de Deus, ser uma serva de Deus, não se entristeça com isso. Você está sendo zombado, você está sendo ridicularizado pela sua fidelidade a Deus, não se entristeça com isso, porque Deus, em algum momento, ele vai recompensar você. Veja que o nosso serviço a Deus nem deve ser só de olho em recompensa. Nosso serviço a Deus tem que ser feito por amor a Ele. Só que além de desfrutar do amor dele, que já é algo extraordinário, já é algo incomparável, ele também oferece para nós a recompensa, o galardão. Eu quero finalizar essa aula, queridos, mostrando para vocês o texto que diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 9,
Nós vamos ver aqui no versículo 16, dizendo: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Agora preste atenção no 17. Se o faço de livre vontade, em outras Bíblias está, se eu faço de boa mente, tenho galardão. O que significa isso? Quando você faz alguma coisa para Deus, faça com amor, faça com capricho, faça com dedicação, faça com desejo de fazer o melhor que você pode. Em muitos momentos, as suas limitações não vão permitir que você faça algo melhor. Mas se esforce no limite do que você puder fazer para oferecer o seu melhor para Deus. Quando você faz isso, Deus observa. Deus tem sentimentos. E quando você toca nos sentimentos de Deus, milagres acontecem. Tenha como objetivo de vida servir a Deus de todo o seu coração e servir a Deus com amor e com qualidade. Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. A fé é exatamente você acreditar que tem um Deus que te vê e que é dele que vem a sua recompensa. E que todo o esforço que você faz para servir a Deus com amor e com qualidade, dentro das suas limitações, em algum momento vai vir de Deus uma retribuição. Vamos orar? Deus amado, Deus santo, Deus bendito, estudamos um pouquinho hoje sobre as recompensas que o Senhor nos dá, sobre o galardão. Pai querido, que essa aula não seja só uma aula teórica nas nossas vidas, mas desperta em nós um desejo de te servir melhor, com mais qualidade, com mais amor, com mais capricho, com mais dedicação, com mais vontade, com mais empenho, Pai. Ajuda-nos a te servir de todo o nosso coração. Põe em nós essa alegria do servir, Pai, esse desejo do servir, esse desejo de fazer com qualidade aquilo que fazemos, Pai, dentro do limite das nossas forças. Mas que haja esse desejo, Pai, de servir ao Senhor. E que no tempo próprio, por graça e por misericórdia, venha, Senhor, o cumprimento da Tua promessa sobre nós, com bênçãos, com coisas que só o Senhor pode nos dar, para que Teu povo se alegre e veja, Pai, que valeu a pena todo o tempo de dedicação e as lágrimas derramadas, porque o Senhor é um Deus que sabe como abençoar, que sabe como honrar, que sabe como cuidar dos seus filhos e filhas. Quando chega a hora que o Senhor quer abençoar, o Senhor sabe como alegrar o coração de alguém, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um. Alegra os nossos corações, Pai, mas ajuda-nos a te servir de tal forma que a nossa vida também alegre o Teu. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus o abençoe. Um grande abraço. Até a próxima.